Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a saia evasê, uma saia evasê com bastante roda, ó, bem fluida, né? Bem fluida. Foi feita de viscose, tá? Essa saia eu ensinei até a colocar margem e a cortar no curso, tem a aula do corte dela no curso. Mas eu vou ensinar para vocês também uma nova forma de fazer essa saia, a modelagem e também a forma de colocar margem de novo, tá? Que é para ficar numa aula só e vocês não esquecerem. Aqui cos reto, né? Entretelar. Vou ensinar vocês a fazer essa bainha sem que ela enrole, né? Porque a saia ela é curva, né? Ela é curva, para não enrolar. É uma coisa bem fácil, uma técnicazinha muito simplesinha de fazer, com o zíper invisível nas costas e o cozinho reto, tá? Então vamos lá para a aula da modelagem e da costura. Vamos lá! Então vamos lá, meninos e meninas. Essa saia que eu vou costurar hoje foi uma saia que eu ensinei a fazer dentro do curso de modelagem plana, né? Curso de modelista profissional. Então já foi colocado margem de costura, já foi cortado, né, na aula, já tá dentro do curso e eu vou pôr costura hoje. Mas para quem não é minha aluna e também para quem é minha aluna, tem outra forma de fazer essa saia sem ser direto já. Por exemplo, eu ensinei a fazer o molde já direto. Então vamos supor que você tenha um molde de saia reta, né? O molde de saia reta é a base para uma saia. Então, né, é um clássico, digamos assim, não quer dizer que você vá fazer sua saia reta, mas é um molde que dá para você transformar em muitos outros. Então, como é que eu vou transformar um molde de saia reta em saia evasê? Então, primeiro eu vou fazer linhas, né? Eu vou fazer linhas com a largura dessa régua, porque eu tô fazendo uma miniatura aqui para vocês, né? Então eu vou fazer linhas, você faz, se o tamanho é pequeno, 4 a 6 linhas ou mais um pouquinho, né? Você vai fazer a quantidade que você achar necessário, tá? Fez as linhas, você recorta o teu molde até quase separar, mas não separa não, tá? Deixa um meio centímetro, um 0,2, um tiquinho de nada ali, porque fica mais fácil pra você fazer a sua saia, né? Eu vou fazer ela aqui o contrário assim. Aí você pega e abre. Então você, primeira coisa no papel, você desenha uma linha reta, que vai ser a sua linha guia. Aí você encosta aquela primeira parte naquela linha e abre o restante, né? E você abre o quanto que você quiser de evasê. Então eu vou abrir aqui, vou estabelecer um parâmetro, né? Eu vou abrir aqui 3 centímetros aqui. Esse aqui é uma miniatura, então seria 6, né? Se eu tô fazendo a metade, então na realidade seria 6 centímetros em cada faixinha dessa, tá? Se for uma pessoa plus size, eu abriria mais, né? Digamos assim, não é que eu abriria mais, poderia ser, eu faria mais faixas aqui, né? Ao invés de 1, 2, 3, 4, cortaria 5 faixas, né? Ou 6 faixas. Aí eu venho aqui, ó, eu simplesmente redesenho acompanhando a curva. Vocês estão acostumados, aí aqui eu vou sair esses mesmos 3 centímetros aqui e vou ligar aqui. Lá na minha cintura, ó. Aí aqui na minha cintura, deixa eu colocar de novo, tá aqui certinho. Eu vou fazer essa curva, a curva. Por isso que toda a saia evasê, agora eu acho que vocês vão entender por que que eu faço isso aqui. Por que que toda a saia evasê tem essa curva maior? Porque o princípio é esse. Aqui tá uma saia, se eu for abrir e aumentar o evasê, eu vou criar uma curva. Quanto mais eu abrir, maior é a curva. Por isso que a saia godê, a curva da saia godê é redondinho. Por quê? Porque quanto mais eu fizer isso aqui, ó, né, mais eu vou formar uma curva, compreende? Aí agora tem uma coisa, tá desenhado, mas não tá terminado. Então assim, aí eu vou ver o comprimento da minha saia. Se aqui o meu comprimento da minha saia, vamos supor que seja 50 centímetros, aqui também tem que ter 50 centímetros. Como eu tô fazendo uma miniatura, né? Eu tô pondo 19, né? Porque eu tô fazendo uma miniatura aqui pra vocês verem. Então aí eu tenho que vir com essa curva aqui. Porque essa medida da lateral tem que ser a mesma do centro aqui. Isso é muito importante, tá? Quando você cria um evasê muito grande, você tem que diminuir mais ainda aqui na lateral. Então você vai subir aqui na lateral uns 2 centímetros. Por que razão? Porque essa lateral vai ficar no viés. E o viés estica, ele cede. Eu vou mostrar pra vocês realmente. Então, ó, você fez todo esse processo que eu ensinei, né? Essa mesma medida aqui,
ela tá aqui na lateral, aí ainda assim você vai subir 2 centímetros para ela não embicar demais, para ela não embicar nessa lateral, tá? Você vai subir 2 centímetros. Isso daqui você vai eliminar. Agora eu vou colocar aqui margem de costura. Então assim, a frente eu vou cortar ela na dobra, né? Aqui vai ser o meu fio do tecido. As costas eu vou cortar 2 vezes, porque eu vou pôr um zíper aqui nas costas. Então eu posso usar esse mesmo molde para cortar frente e costas. O que eu tenho que saber é que a frente eu vou cortar, né? A frente eu vou cortar na dobra e as costas, né? Eu vou cortar 2 partes, porque eu tenho que ter 2 partes das costas para eu poder unir aqui e pregar o zíper nesse meio aqui, certo? Então vamos lá, isso é importante, tá? Agora, colocando margem de costura, você coloca 1 centímetro aqui. Na frente, você não põe margem de costura, porque você vai cortar o quê? Na dobra. Então, você vai pôr esse... Não, eu vou até dar um conselho. Para quem é principiante, não coloca só 1 centímetro, não. Coloca 1,5. A barra, eu vou fazer uma barra mais estreita, eu vou colocar 1,5 de margem, tá? Então, eu vou colocar 1,5 de margem. Eu tô fazendo assim, mas vocês estão entendendo. Então, a barra eu ponho 1,5 a 2, tá? Você pode pôr 2 centímetros. Aqui um ou 1,5, se você é iniciante, né? Porque você vai fazer acabamento, então você pode, né? É uma segurança maior de margem. E a parte das costas, então eu vou virar aqui e vou fazer a parte das costas, tá? Vou espelhar aqui. Então, vamos supor, aqui é o meu molde. Então, eu vou colocar a margem aqui agora, aqui já tá colocado, aqui. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Aqui é frente. E eu vou cortar uma vez. Aqui é costas. E eu vou cortar 2 vezes. Então, se eu vou cortar as costas 2 vezes, eu tenho que pôr margem no centro das costas aqui também. Aí você fala assim, eu vou pôr zíper. Quanto que eu ponho de margem? Gente, é 1 centímetro. Antigamente se colocava margem maior. Por quê? Porque não existia zíper invisível. E o zíper, ele era mais largo, tá? Eu acho que até pus ele aqui, ó. Ó, se eu pegar esse zíper aqui, ó, e eu for medir, né, essa borda do zíper, ele tem 1 centímetro. Ó, 1 centímetro, é porque o zíper é preto e a régua ficou transparente. Mas do meio desse zíper, dos dentes até aqui, tem 1 centímetro, ó. Então, é zíper invisível. Antigamente, o zíper, essa lapela aqui, tinha 1,5 centímetro. Por isso que se colocava 1,5 para quando se ia pôr zíper. Então, assim, as costureiras mais antigas sempre falam assim, mas margem para zíper tem que ser maior. Tinha que ser maior porque o zíper era mais largo. Hoje não é, né? Hoje a gente nem tem um zíper com essa beirada aqui larga demais, mesmo porque, gente, o mundo tá mais econômico, né? Então, aquelas coisas que antigamente era fartura, hoje não tem mais, né? Então, você vê até as metragens de tecido, as larguras de tecido mudou. É menos, né? Antigamente era 1,60 um tecido, hoje é 1,40, ó, já diminuiu 20 centímetros na largura dos tecidos, né? Então, e agora já tem fábricas produzindo tricoline, produzindo linho com 1,30 de largura. Então, para você ver como que as fábricas vão fazendo de tudo para economizar, né? E vender pelo mesmo preço. Então, vamos lá. As costas, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro ou 1,5, tá? E aqui 1,5 a 2. 1,5 para uma barra mais estreita, 2 centímetros para uma barra média. Eu vou fazer uma barra mais estreita e em curva, né? Porque a saia tá cortada. Então, vamos lá. Eu cortei também o cos, né? O cos você vai medir aqui assim, ó, a curva da sua saia, sem a margem de costura. Mede a curva da saia, né, das costas, né? E multiplica por 2. Porque tem aqui lado direito, tem um lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. E faz lá o seu cos, tá? O seu cos com aquela medida que você cortou. Eu vou colocar um cos de 4 centímetros. Então, como é que eu cortei esse cos? Ó, eu peguei aqui no meio. Então, se é 4 centímetros, eu vou fazer aqui só pra vocês entenderem. Eu tô fazendo rápido, gente, porque não é um vídeo de modelagem, né? É um vídeo de costura. Então, se eu quero 4 aqui e 4 aqui, então eu vou... Por quê? Porque aqui eu vou dobrar, certo? Então, eu já tô fazendo o meu cos, né? Eu posso fazer o meu cos já aberto. 4, 4 vai dar 8, né? Mas aí tem a margem de costura. 1, né? 1,
1 e 1, né? Margem de costura, margem de costura. Então, você vai cortar uma tira de quanto? De 10 centímetros. Por quê? 4 mais 1 aqui de margem, ó. 4 mais 4, 8 mais 1, 9 mais 1, 10. Então, 10 centímetros tem que ser a largura de uma faixa para um cos de 4 centímetros, entenderam? Então, tá pronto. O que eu fiz com o cos? Eu entretelei. Aqui, ó, eu entretelei. Peguei uma tira de entretela. Ó, quando a entretela não dá, no meu caso a entretela não deu. E você vai emendar a entretela, ó como é que você emenda a entretela? Você encavala uma na outra. Você põe, tá vendo que aqui, ó, não sei se você dá pra ver que aqui tá a emenda. Eu peguei, cortei a entretela até onde deu, faltou esse pedaço aqui, eu cortei o outro pedaço. E você põe uma sobre a outra e passa o ferro, que aí uma cola na outra e cola no tecido, tá? Não costura ela, vou emendar costurando na máquina, não precisa. A entretela você, sempre quando vai dar emenda, você põe uma sobre a outra, certo? Tá entretelado, é só simplesmente pôr a parte brilhante da entretela no tecido e passar ferro, né, que tá entretelado, tá? Aqui está a parte das costas, uma coisa que é muito importante, ó, a parte das costas. O tecido é esse daqui, que já foi cortado na aula do curso, tá? Mas, né? Então, quando você for cortar, o fio do tecido do centro da frente e do centro das costas tem que ser o fio da orelha, paralelo à orelha. A orelha tá aqui. Se eu vou dobrar o tecido, né, eu vou pôr aqui. E a parte das costas, essa parte do centro das costas, onde você vai pregar o zíper, tem que ser no sentido do fio da orelha, para não esticar, porque, ó, não estica. Agora, olha a lateral aqui, ó. Nossa, ó, tá vendo que estica? Porque tá no viés. Então, deixa você colocando o centro das costas fora do viés e deixar o resto no viés aqui, né? Aqui vai estar no viés, porque tá diagonal. Esse centro das costas vai dar para você pregar o zíper e o zíper não vai ondular. Porque uma das coisas que eu vejo que é muito comum, as pessoas cortam uma saia godê e taca lá o risco, acha que pode pôr o centro das costas, onde vai pôr o zíper em qualquer lugar. Porque é godê circular, eu posso pôr em qualquer lugar. Pode não, tá? O godê, deixa eu pegar aqui uma outra folha. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Então, eu tenho aqui o tecido, ó, vamos supor, dobrei o tecido, certo? Aí eu vou posicionar, aqui é a dobra, eu vou posicionar essa saia aqui e vamos supor que eu vou posicionar a outra, a parte das costas aqui, né? Então, vamos supor que a dobra seja aqui, né? Aqui, certo? Vou posicionar aqui, porque aqui é a orelha. Orelha é aquelas bordinhas da lateral do tecido, tá? E aqui vai ser, eu dobrei o tecido, né? Dobrei, dobra. Porque aí essa parte não vai esticar. O centro da frente é bom que você corte, seja godê, seja o que for, numa parte que não estica. E o centro das costas também. Porque aqui no centro das costas, que você for pegar o zíper, vai evitar que o zíper ondule. E no centro da frente, sendo reto, vai evitar que você fique barriguda. Porque o godê, se você pegar a parte que estica, a parte que tá aqui na diagonal do tecido aqui, ó, a parte que estica, e jogar na frente, o que vai acontecer? Aquilo ali vai esticar e vai dar forma e você vai ficar com aquela barriguinha, entendeu? Então isso aqui, principalmente para quem é gordinho, se for cortar saia vazê ou saia godê, procure cortar o centro da frente na parte que não estica no tecido, paralela à linha da orelha. Ó, compreendeu? Então, vamos lá para... o que eu fiz? Então, tá aqui, já tá a parte das costas, né? A outra parte das costas tá aqui, ó. Então, eu tenho que, na hora que você for montar, vai estar igual, ó. Na hora que você for montar, você, mas tá igual, né? Se eu for pegar aqui, ó, tá igual. Mas aí você vai olhar, não, aqui não estica. Qual que é o lugar que aqui não estica? Então, essa parte aqui é que eu vou emendar e que vai ser o centro das costas. Eu posso emendar do lado de cá? Pode, desde que não tenha zíper. Porque se eu fizer essa parte aqui e colocar ela no centro das costas, mesmo porque você já cortou menor a lateral, né? Pra poder não embicar. Então, aqui, ó, é o centro das costas. Eu já vou pôr aqui, ó, eu posso colocar zíper invisível de duas formas. Eu posso costurar aqui e depois pregar o zíper, que é o que eu geralmente faço. Ou eu posso costurar o zíper primeiro e depois fechar a lateral, que eu vou fazer dessa vez. Por que eu vou fazer assim dessa vez? Eu vou pregar o zíper primeiro. Para que vocês tenham uma nova opção, né?
Para não ser que da outra vez, a outra saia eu ensinei costurando aqui e pregando o zíper depois. Então agora eu vou ensinar de outra forma. Porque em costura, gente, então eu vou tirar aqui, eu vou alinhavar o zíper aqui com vocês. Em costura, tem uma coisa que as pessoas falam, aprenda o jeito certo de fazer isso, o jeito certo de fazer aquilo. Não existe o certo e errado, existe o jeito, né, digamos assim, que fica melhor o caimento e o jeito que fica pior o caimento. Se eu fosse fazer uma saia, ó, então, o zíper invisível, né? Aqui tá o fecho, certo? Esse fecho vai ser direito, então se é direito, ó, ele vai ficar assim, certo? Então aqui, primeiro eu vou alinhavar aqui. Eu deixo, sempre quando você for pôr o zíper, ó, essa beirada tem que ficar assim, ó. Ela não é pra você pôr lá em cima, ela vem aqui pra baixo. Por quê? Porque aqui eu ainda vou costurar o cosse, né? Vou prender o cosse. Então, ó, encosta a beirada lá e eu já vou dar uma alinhavada aqui, certo? Vou pegar uma linha aqui, de alinhavinho que tá aqui. A linha é escura, mas, né? Então, assim, existe muitas técnicas para você chegar à mesma finalidade. Então, existe em costura. Eu fiz tudo em overlock, tá? Eu já passei overlock em todas as laterais da minha saia. Você pode fazer vários tipos de acabamento, aí você vai ver o que você acha mais fácil, tá? Uma coisa que não faça, é colocar costura francesa em lateral com viés. Não faça, tá? Vai ficar caroço. A costura francesa vai pesar e vai ondular e vai ficar feio a tua saia. Vai juntar na lateral. Então, não, é um acabamento que não dá. Que tipo de acabamento, então, que eu posso fazer na máquina doméstica se eu não tenho overlock? Eu posso fazer assim, ó. Eu dobro a beiradinha e passo o zigue-zague. O zigue-zague não se passa ele assim, igual o overlock, porque aí ele desfia tudo e ondula. Principalmente no viés. Então, você dobra a bordinha e passa o zigue-zague. Tem aí, procura no meu canal, Marlene Mucay. Você já tá nele, né? Você tá assistindo esse vídeo, você tá nele. Procure assim, acabamento Marlene Mucay, procura no YouTube. E tem um vídeo que eu ensino 10 formas de fazer acabamento em tecido plano, tá? Dessa bordinha aqui, 10 formas. Aí você assiste, treina em retalhinhos e você vê qual que fica melhor, tá? Alinhavei desse lado, ó, daqui dá pra vocês verem o alinhavo. Agora eu vou alinhavar a outra parte. Eu venho aqui, sempre olha se é a parte que não estica, né? Agora eu venho aqui, ó, viro o zíper e vou alinhavar. Fica mais fácil eu alinhavando, né? Porque aí eu já vou ter uma noção de como vai ficar o meu alinhavo, né? O meu zíper, perdão. Agora eu venho aqui. Zíper é sempre bom alinhavar, gente. Você fala assim, mas dá trabalho, sei o que, sei o que. Dá trabalho, mas, gente... Não tem como ser, a vida, tudo é trabalho, né? Não tem como, as coisas que ficam mais bem feitas, mais bonitas, são sempre aquelas que dão mais trabalho. Eu quero fazer uma coisa sem trabalho nenhum. Então, você treina bastante, quando você tiver bastante treino, né, daqui a 30 anos, você já vai estar bem treinado, aí você não precisa alinhavar mais nada. Minha mãe fazia tudo sem alinhavo, eu também faço muita coisa sem alinhavo, mas é porque... Depois que você prega, né, umas trocentas vezes o zíper, você já nem quase não precisa de alinhavar mais, né? Mas eu tô ensinando, porque vocês aí estão iniciando, fica melhor vocês fazerem, né, mesmo para quem, né, tem pouca experiência de pregar zíper, porque às vezes você costura muito tempo, mas zíper não é uma coisa que você pregue muito, né? Então vamos lá. O zíper é o mais chato. Tirou o zíper. Ó, então tá alinhavado, né? Ó, tá alinhavado, tá aberto aqui, certo? Então nós vamos fazer isso. Depois que eu pregar o zíper e fechar aqui, gente, é a coisa mais simples do mundo. Eu vou vir com a frente, vou pregar a frente, preguei a frente, aí é o quê? É o meu cozinho entretelado, que vai ser a coisa mais facinha do mundo. Aliás, uma das peças mais fáceis de fazer, né, é saia. Se não fosse o zíper, seria mais... Então agora, meninos e meninas, nós vamos pregar o zíper. Eu vou colocar o pé calcador de pregar zíper invisível, tá? Tem várias formas de pregar zíper invisível, inclusive no meu canal tem ensinando a pregar com calcador comum, tá? O calcador comum, que agora aquele calcadorzinho que eu gosto de comum, eu não tô com ele aqui. Então vamos lá, troquei.
A linha é importante que eu entre com essa parte de cima nesse buraquinho que tem aqui. Nesse buraquinho aqui eu entro, coloco o fio dentro dele, pego uma pinça, vou encaixar aqui, ó, essa pinça, pego a pinça e puxo, tá? É importante que esse fio esteja dentro. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o zíper inteiro para facilitar para mim. Agora eu vou vir aqui, esse pé calcador, eu vou encaixar o meu zíper aqui, que ele tem duas nervurinhas dentro. Vou encaixar. Uma coisa que você não pode, passar ferro no zíper aqui para abrir ele. Não faça isso, porque ele é plástico. O calor do ferro vai derreter ele, vai interferir nos dentinhos. Aí toda vez que você for fechar o zíper, ele vai enroscar. Ou então ele vai ser aquele zíper que vai abrir todo, né? Não vai durar muito. Aí simplesmente eu gosto de ir, né? Já dando um jeito, eu vou abrindo aqui, ó. Você vai abrindo. Porque não basta simplesmente, vou colocar o calcador, o pé calcador vai costurar direitinho. Não vai não, você tem que ir abrindo aqui, tá? Vai abrindo, vai costurar, né? Porque senão você vai costurar em cima dos dentinhos aqui, ó. Vai abrindo, vou costurar até onde der, tiro. Aí eu vou verificar se eu não passei por cima de dos dentes, né? Isso é importante você verificar. Porque é comum isso acontecer, tá? Então assim, a pessoa, né, pregar zíper invisível toda vez que eu prego, mesmo com o pé calcador, não dá certo. É porque você tem que ir abrindo, né, os dentinhos, para a costura não passar em cima dos dentes. Então agora eu tô vendo aqui se eu não passei. Aqui eu achei que ficou meio junto, depois eu dou uma ajeitada. Aí eu vou desmanchar aqui e costurar de novo. Não tem importância nenhuma acontecer isso. Eu sempre começo, se eu comecei desse lado de cá, de cima pra baixo, aqui também eu tenho que começar de cima pra baixo, tá? Como o pé calcador aqui, ele tem, né, o vãozinho de um lado e do outro, eu vou sempre aqui, ó, abrindo um pouquinho. Vou abrindo. Tô abrindo os dentes. Se você deixar, né, vai até onde der. Tirei. Aquele lugarzinho, eu vou dar uma desmanchadinha e costurar aqui de novo. Preguei o zíper, ó, eu dei uma desmanchadinha e costurei de novo, porque eu vi que ia pegar, né? Que é uma coisa bem comum acontecer, então você tem que, né, por isso que tem que ir abrindo o zíper, né? Ó, ficou perfeitinho, olha que beleza, né? Perfeitinho aqui. O meu não ficou perfeito. Gente, desmancha e costura de novo. Ou então, também não precisa ficar assim, né? Aí você vê, agora eu vou costurar daqui pra cá, tá? O centro, agora que eu vou emendar o centro. Mas aí eu vou tirar esse pé calcador e eu vou colocar um outro aqui, também de zíper. Mas por que razão que eu vou colocar outro? Como eu já mostrei a caixinha minha, ó, eu tenho tudo escrito assim, ó, coladinho, pra eu não perder e não esquecer qual é, né? É o de zíper comum. Eu vou fechar essa lateral. Por que que eu vou pegar ele? Vocês vão entender. Por que que eu tô pegando? É porque ele tem a bordinha aqui, ó, menor, né? Porque se eu pegar o zíper comum, eu não vou conseguir encaixar exatamente aqui onde tá essa costura, você entende? Aí aqui agora, eu consigo com ele, ó, colocar a minha agulha pertinho, sempre as linhas pra lá, né, gente? Ó, eu finquei, fica mais fácil, gente. Dela ficar a costurinha mais próxima, sabe? Agora eu vou dando meu 1 centímetro de margem. Vou aproveitar o mesmo pé calcador, né? Vou fechar ele mais aqui. Terminei. Ó, ficou aqui fechado, ó, ficou mais próximo aqui. Aqui sobrou umas linhas aqui. Por isso que eu tô falando, as linhas tem que estar bem certinho, né? Agora eu pego, corto aqui as linhas. Cortei a linha, cortei aqui. E aqui eu tô com o pé já montado, ó. Ó, ficou certinho aqui, ó, tá vendo? Ai, meu Deus.
Tem que fazer assim pra vocês verem. Ó, o zíper tá aqui, nem quase não vê, ó. O encosto dele tá aqui, ó. A costura. Ficou certinho, ó. Bonitinho, né? Prontinho. Agora o que que nós vamos fazer, né? Vou pôr vocês mais longe aqui. Aqui, deixa eu ver se vai dar pra visualizar. Não vai ter que... Ah, vamos ver, ó. Simplesmente as costas dá assim. Por isso que é bom gravar lá na Máximos, né, gente? Por isso que o curso, as aulas são boas, né? Porque gravado em estúdio com 4 câmeras, 6 câmeras, né? É outra coisa, né, gente? Agora eu com essa câmerazinha aqui, não tenho câmera mesmo. Agora aqui eu vou emendar a lateral, então você sempre eu gosto de começar de cima para baixo, tá? Nunca de baixo para cima, porque se o tecido esticar, quando vê, né, a cintura tem que estar certinho, tá? Então eu vou pôr aqui. É bom alfinetar, você vai falar assim, ah, pra que vai alfinetar? Né? Não é só, é principalmente em godê, né? Ou alinhavar até. Por que razão? Porque estica, gente. Né? Senão quando os dentes da máquina, ele segura mais, ele, né? Aí o que que acontece? Quando você chega lá, puxa mais. Quando você chega lá no fim, aí o tecido que era pra estar assim, certinho, tá assim. Um vai pra lá, outro pra cá, né? Não pode. Então sempre daqui pra cima, tá? Então eu fecho uma lateral. Nossa, a saia vai ser costurada rapidinho, vocês viram como vai ser rapidinho? Pois é só o cos. Agora eu vou tirar esse pé calcador. E vou pôr de teflon. Eu acho que vocês vão visualizar melhor. Esse, olha, tá vendo que não só que ele tá cheio de pó, mas ele também tá, ó, enferrujando. Ai, Santos, gente, lugar de praia. Ah, nossa, morar em praia é bom, mas tudo enferruja, gente. Que coisa, meus alfinetes tá tudo enferrujado. Comprei a caixa recentemente. A maresia. Aí eu fico pensando, será que a gente não enferruja por dentro também? A gente não tem metal, né? Mas olha, já pensou quem tem, sei lá. Ah, também quem tem metal não é metal que enferruja, né, gente? Não vai ter marca-passo ou platina nas pernas que vai enferrujar, né? Já pensou? Não, a pessoa não, né? Nossa senhora, não tinha nem como... Ó, então simplesmente... Esse percalcador de teflon, gente, quando vocês tiverem a oportunidade de comprar, compre. Ele é bom pra você costurar malha, ele é bom pra costurar tecidos mais delicados, tipo seda, cetim, né? Ele é melhor, tá? Costurei uma lateral, vou costurar a outra, aí já vem o... Oi, meninos e meninas, achei... Ai, a câmera desligou. Ó, então é o seguinte, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu tô passando uma costura em linha reta, normal, sem nada. Tô passando uma costura em volta da cintura. Por que que é importante você passar essa costura antes de pregar o cos? Porque o tecido tá em curva, né? Tá em curva. E se você deixar e for pregar no cos, o que que acontece? Ele vai esticar e ele vai ficar maior do que o seu cos. E o cos teu tá de acordo com a sua cintura. Então o que que você vai fazer? Você passa essa costura, né? Isso principalmente, eu já tô abrindo até aqui, ó. Ó, tá vendo? Tô fazendo a curva aqui. Vai deixando o tecido certinho. Se for, principalmente se for godê. Aliás, em qualquer saia que a cintura for em curva, tá? Vou vir só até aqui, ó. É só mesmo pra segurar. Ó, porque aí eu já consigo segurar a minha cintura. E eu vou evitar que, ó, que estique demais e eu não consiga pregar o cos ou fique deformado, tá? Isso é importante. Agora vem pra cá e eu vou alinhavar o cos. Então aqui tá no direito, eu vou pegar o meu cos, né? Direito com direito e vou dobrar o zíper aqui. Não vou fazer assim, vou dobrar o zíper aqui e vou, né? Deixa eu pegar desse lado de cá. Vou deixar uma margem que aqui eu vou dobrar, né? Pra poder fazer aqui, né? A margenzinha. Vou deixar a minha margem, ó. Certo? E eu vou alfinetar. Nesse primeiro processo eu vou alfinetar. Depois eu alinhavo o cos pra ficar bonitinho. Essa costura, então, vai garantir que o meu cos dê, né? E que não estique.
simplesmente isso aqui, ó. Tá dando pra ver? Não, não tá, né? Câmera torta, né, filho? Aqui. Espero que o meu braço não esteja, né? Tem como eu fazer diferente, gente. Ah, não deu pra enxergar direito, gente. É eu e a câmera sozinha, então, né? Já lá no curso, as aulas estão, ó. Sempre corta o cos maior, tá? Quando você for cortar o cos, é melhor sobrar do que faltar. Ah, eu vou cortar a continha. Não corta muita continha, não, ó. Aqui o zíper dobrar. Sobrou tudo isso daqui que eu pus maior, né? Eu gosto de pôr maior, porque eu prefiro que sobe do que falte. Aqui eu vou, né, fazer um transpassezinho, ó. Quando eu for pregar o cos, vai ter um transpassezinho aqui, ó. Consegue enxergar? Né? Então, aqui eu vou, né, aqui vai ser a margem, aqui vai ser meu transpassezinho. Agora aqui eu vou tirar o que tá sobrando do meu cos. Pronto. Agora vamos costurar. Vamos lá de novo, né? Eu costuro essa parte. Não tem segredo, né, gente? É só ir contornando e costurando. Mas vamos lá. Dobrado os zíperes, né? Sempre se certifica. Começa aqui. Vou tirando meus alfinetinhos. Vai sempre olhando do outro lado para ver se tá certinho, né? Isso aqui. Né? Se tá tudo certinho. Pra ver se não tá mascando, né? Pouquinho. Sempre dá uma olhadinha do outro lado, tá? Aqui eu cheguei nas costuras duplas, né? Aqui, cheguei. Tá pronto aqui, ó. Costa pregado, né? Agora nós vamos dobrar. O que que eu vou fazer aqui? Agora eu vou alinhavar. Vou alinhavar o cos direitinho. Aqui eu vou dobrar pra dentro, né? Vou dobrar aqui, né? Ó. Eu vou pôr na outra mesa, que aí vocês... Então, meninos e meninas, já costurei, né, toda a lateral. Agora eu vou alinhavar o cos. Então, eu vou dobrar aqui, ó, né, e vou alinhavar. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dobrar essa parte pra cá, né, vou ir dobrando. Vou dobrar a margem daqui. Sempre quando você for dobrar a margem, ela tem que estar um pouquinho, ó, não pode ser exatamente em cima da costura. Tem que ser um pouquinho para baixo, porque eu vou passar a costura, né, bem rente aqui, bem rentezinha aqui, para ela não aparecer aqui em cima, que eu não vou pespontar, mas se quiser pespontar pode. Mas é sempre bom para evitar que depois falte costura na parte de baixo, tá? Então aqui eu vou dobrar, dobrei, ó, dobrando a margem. Aí, dobrei aqui pra começar. Então, eu vou começar aqui, certo? Então, aqui é que eu vou começar e vou pôr um alfinetezinho aqui. Pus um alfinetezinho, né? E eu vou vir alinhavando. Porque vai ficar melhor eu alinhavando, né? Tô pegando linha aqui. E vou dobrando a margem. E alinhavando toda a parte até chegar do outro lado, tá? Vou pegar. Aqui eu já deixo o alfinete, não vou alinhavar, vou começar pra cá. Mas sempre tomando cuidado pra que essa parte aqui, ó, não ficou como eu queria. Fica um pouquinho pra baixo, pra quando eu costurar, é um 0,25, coisica de nada. Mas se não ficar pra baixo,
não vai dar certo. Então, aqui. Ô, Jesus, esqueci de dar um nó. Aí eu venho aqui agora, sempre com isso daqui um pouquinho pra baixo. Bem um pouquinho pra baixo. Pra que alinhavar? Pra evitar que o cos torça, né, gente? Que é bem comum. Ó, vou deixando aqui a margem um pouquinho pra baixo. E vou alinhavando. Estando entretelado, gente, facilita muito. Aí você vai falar assim, por que que tem que entretelar? Eu posso fazer sem entretela? Não, não pode não. O cos reto não. Por quê? Porque ele vai enrolar, gente. Quando você põe ele na cintura, ele não vai ficar firme. O que que é um cos? O cos, ele é como se fosse um cinto que vai abraçar a cintura. Ah, e tem uma outra coisa. Cos reto se coloca acima da linha da cintura. Fiz o molde, aí você vai pôr o cos. Não é pra tirar, não, eu vou pôr um cos de 4 centímetros, eu vou baixar a saia, eu vou tirar esses 4 centímetros da saia. Não. Esses 4 centímetros que a gente abaixa, não, é só quando você vai fazer outro tipo de cos, tá? Então você não vai, você vai recordar quando é cos anatômico. Não é cos anatômico, é cos reto. Cos reto é acima da cintura. Sempre acima da cintura, tá? Porque ele exerce como se fosse uma faixa, um cinto que você coloca. E o cinto sempre fica o quê? Na linha da cintura. Você não vai pôr um cinto para baixo, né? Essa é a função do cos reto. Ele exerce a função de um cinto. Então, nunca, 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 nunca faça, vou tirar 4 centímetros da saia para poder pôr o cos. Não faça isso. A não ser que você queira a saia baixa, né? Ah, eu quero a saia caindo, né? Eu gosto da saia caindo, gosto dela abaixo da cintura, aí já é outros 500. Aí você pode até diminuir a altura da sua saia ou da sua calça. A mesma coisa é para calça comprida, tá? Isso é muito importante. Então eu vou continuar aqui, alinhavando. Eita. Aqui, né? Vai assim, vai acertando, né? Tá dando pra enxergar? Tá. Isso não tem segredo, né? Esse aqui não precisava nem estar mostrando, porque, né? Tem pessoas que editam direitinho o vídeo e acelera essa parte, né? Aí põe lá tudo acelerado. Eu não tenho paciência pra editar vídeo. Nenhuma. O máximo que eu faço é emendar os pedacinhos. Gravo um pedacinho aqui, outro pedacinho ali e emendo tudo. Sempre certificando que ele tá para baixo. Pode pespontar? Pode pespontar toda a saia também. Cheguei aqui no final, então o que que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar a minha margem, né? Porque eu vou deixar essa parte com um transpassezinho normal da saia. Aqui, um pouquinho para baixo. Para eu poder fechar aqui. Talvez eu até pesponte. Acho que eu vou fazer pespontar. Toda vez eu faço cos igual para vocês. Sempre sem pespontar. Acho que esse eu vou pespontar. Né? Para ficar diferente. Aí. Fiz, né? Deixou assim. Essa parte aqui, ó, vai ficar para baixo, né? Para eu poder pregar o botão, você pode pôr um botão aqui ou colchetes, tá? Aí é gosto do cliente. Agora, eu acho que eu vou pespontar. Eu fico com dó de pespontar, porque eu gosto das coisas, das costuras, tudo escondidinha, sabe? Eu passaria a costurinha bem aqui na bordinha, ia pegar essa parte de baixo e pronto, tava resolvido. E aqui eu ia fazer a mão. Mas eu vou pespontar para ser diferente, essa daqui. Oh, Jesus. Agora eu vim eu pespontando. Desculpa, gente. De novo aconteceu a mesma coisa, ó. Comecei aqui, né? E vim vindo, ó. Sempre quando você for pespontar, uma coisa que é importante é você segurar o cos assim, ó, desse lado de cá, com essa mão. E esticar aqui o cos, né? Pra não enfolar nada, tá? Isso ajuda bastante. Sempre apoiar com a outra mão. Cheguei aqui. Eu tô simplesmente pespontando, né? Um lado só. Acabou a linha da canelinha. Pode uma coisa dessa?
canelinha colocada, vamos terminar aqui, né? Venho aqui, um pouquinho mais distante, alinho no mesmo lugar, dou 3 pontinhos, viro e venho pra cá. Uma coisa só pra mostrar, gente, eu gosto de mostrar as ideias boas, né? Ó, isso daqui é caixa de remédio. Existe agora, eu vi numa loja em 99 aqui, uma caixa de remédio maior, que tem uma fileira aqui e uma fileira aqui, são 3 fileiras. Olha que legal, ó, eu ponho as canelinhas aqui, ó, tá vendo? Ó, você pode pôr elas cheias de linha, lógico, né? Eu pus ela, ó, caixinha de remédio. Perfeitinha. Eu tenho essa caixinha aqui, ó, que eu comprei foi na Shopee. Agora não dá pra comprar, né? Porque agora tem imposto, antes não tinha. Ela já, né, assim, ó. Vendo? Já veio aqui com as canelinhas, comprei ela já com a canelinha assim. Bonitinho, bonitinho. Mas, ó, você pode fazer com caixinha de remédio. Né? Legal. Uma solução. Agora vamos lá. Terminamos aqui. Depois eu vou desmanchar direitinho ó, ficou bonitinho, ficou pregado, olha como que ele fica certinho, tá vendo? Fica certinho, alinhavou, gente, não tem erro, não torce, nada, né? Agora vamos à barra, que eu acho que é a maior dificuldade das pessoas, né? Eu tenho que ver se a barra tá certinha, tirar esses, como é que fala? Acertar esses desfiapeira aqui, que esse tecido desfia mesmo, né? Tem que ver se tá tudo certinho. Aqui sim, a barra tá certinha onde encontra as costuras. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a barra. Vou fazer uma barra, né? Como eu fiz aqui tudo abertinho, né? Eu vou colocar tudo abertinho aqui também. A costura. As linhas. Certifico que a linha está toda, né? Aqui. Já troquei. Eu vou simplesmente dobrar. E dobrar de novo e fazer a barrinha. É curva? É, mas vocês vão ver como que não é difícil. Faço isso aqui, ó, acerto bem aqui, vou começar. Primeiro eu começo, coloco a agulha, puxo a linha, ó, se eu deixasse ali, ela ia embolar. Dou meu retrocessozinho, o que eu vou fazer aqui agora, ó. Agora, isso que é importante, ó, eu dobro aqui, eu não vou fazendo aqui e dobrando aqui, se eu for dobrando vai torcer tudo. Então, o que eu faço? Aqui eu dobro, no sentido do tecido, e eu vi que ficou assim, certo? Com a minha unhinha, ó, você vai, ó, com a unha, põe por dentro, já vai dando a forma da barra. Ó, dobro aqui, no sentido do fio, dobrei, venho com a minha unha por dentro, fazendo a curva, ó. Não tem, a tua unha, o teu dedinho, ó, o que você não pode é ir fazendo aqui assim, espichando, que ela vai torcer tudo. Eu tenho que pegar aqui, ó, vamos compreender, ó. Eu dobro aqui certinha e eu sei que aqui vai estar dobrado certinho, de acordo com o fiozinho do tecido aqui da bainha. Aí eu venho aqui, ó, em curva, já faço a curva. Ó, em curva, ó, já vou fazendo, dobrando aqui em curva. Fazendo uma bainha de menos de 1 centímetro aqui. Bainha estreitinha, 1 centímetro, cara. Menos de 1 centímetro não, né? Também não vamos exagerar. É isso, gente, olha, olha pra você ver, ó, ó. Tá vendo? Tá ficando a bainha sem torcer e a barra é curva, né? Tá quase que num godezinho. Isso daqui dá pra você, ó, e o segredo é isso, é não ir, eu vou fazendo aqui, quando vê torceu tudo, não. Eu pego aqui, mais um pouquinho distante, dobro ali, tá certinho o fio, tá certinho aqui, não tá torcido? Então agora eu venho aqui, ó, posso vir fazer assim, mas eu melhor, ó, unha, né? Quem tem unhão, melhor, nossa, mais fácil mesmo. Eu nunca tive unhão. A minha unha lasca, quebra. Sempre tive as unhas meio lá, meio cá. Né? Ó, dobrei aqui, ó, bem no rumo da costura, certinho, ó, certinho. Aí eu vou lá assim, né, faço aqui, ó, minha unha, ó, unha. Até onde dá unha. Tem que vir aqui certinho. Opa, não posso deixar aqui, ó. A unha, cadê a unha? Cadê a unha?
unha. Aqui eu tô demorando mais porque tem a costura aqui, ó. E eu quero que fique certinho. E assim você vai em volta da saia inteira, até terminar a bainha. Não é difícil, é? Então, ó, chegando aqui no finalzinho, ó, sempre o mesmo sistema. Vai dobrando, viu? Não é difícil. Vai treinando aí, né? Você vai conseguir. Ó, viu? Encaixou aqui, ó. Encaixou. Ó, a bainha tá certinha, ó. A barra, tá vendo? Ó, nada torcido, ó, nada torcido, né? Tudo bonitinho, ó. Bainha pronta, né? Bainha pronta. Agora é passar ferro, a nossa saia está prontinha, né? Passar ferro e pregar botão. Pronta, tá, né? Falta o colchete ou o botão, né? Tirando, aí você pega, né? Lógico, você tem que tirar as linhas do alinhavo. E tá aí a nossa saia, né? Nossa saia godê. Godê, ó. Evasê. Esse tipo de saia veste bem, né? Qualquer tamanho de pessoa. Gordinho, magrinho, né? Todo tipo de tamanho. Então fiquem com Deus e até a próxima.